Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News. Anuncie na Estação Pop. Pop? Quem não se comunica, se trumbica. WhatsApp 759-9976-7840. Estação Pop. Pop? Acesse www.estaçãopopnews.com.br e acompanhe a notícia em primeira mão. Rede Estação Pop. Estação Pop. Ouvinte ligado é ouvinte informado. Tá. Fiz um bolo ontem. Fez que tá lá aqui, né? Claro, na minha casa também tem, né? Deu até água na boca? Vontade de comer um doce. Pavê ou pudim? Os dois? Tipo, misturar? O nome é chipá. Tá na moda. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Aqui em casa tem. Sabe como é o nome do doce? Como? Padim. Tá na moda. Se chipou no sabor, Italac. Lá em casa tem. Italac. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Temos várias unidades no centro de Ceabra para melhor lhe atender e uma equipe competente e preparada para melhor lhe servir. Farmácias Carvalho, temos medicamentos com os menores preços para você e para a sua família. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Cidade Romance, com Luciano Santos. Durante toda a programação, com o melhor do flashback. A sua madrugada, com muito mais amor. Pop? Estação Pop. Tá. Fiz um bolo ontem. Fez que tá lá aqui, né? Claro, na minha casa também tem, né? Deu até água na boca? Vontade de comer um doce. Pavê ou pudim? Os dois? Tipo, misturar? O nome é chipá. Tá na moda. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Aqui em casa tem. Sabe como é o nome do doce? Como? Padim. Tá na moda. Se chipou no sabor, Italac. Lá em casa tem. Italac. Horário de Brasília. 19h02. Atacadão da Madeira, venha conferir. O barato em madeira você encontra aqui. Madeira boa e preço baixo, qualidade de primeira. Atendimento diferenciado, Atacadão da Madeira. Portas, janelas, ripas, caibros, marcos, tábuas e muito mais. Tudo em madeiras para sua construção. Telefone 3331-1289 e 99956-1289. O barato em madeira você encontra aqui. Atacadão da Madeira. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, é hora de proteger o seu carro ou moto por apenas R$ 59,90. Eu estou falando da Protect Proteção Veicular. Seu carro ou sua moto protegido a partir de R$ 59,90 por mês. Ligue agora no 41 41 40 50. Proteja o seu carro ou moto contra roubos, furtos, incêndios e colisões. Ligue 41 41 40 50. Protect Proteção Veicular. Seu carro ou moto protegido por apenas R$ 59,90 por mês. 41 41 40 50. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. No ar, Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Horários de Brasília, Amanda Rodrigues. Agora 19h03. Muito boa noite para você de todo o Brasil. Tá no ar o Nosso Brasil Acontece. A partir de agora você confere os principais destaques do dia. No oferecimento MV Studio, Barbershop, Vale Criativa, Farmácias Carvalho, Odontobrava, Loja Nélios e Sul América. Se tá com Sul América, tá com tudo.
E para começar o nosso Brasil Acontece, eu vou para a Chapada Diamantina. Eu vou falar com Luciano Santos e saber as novidades, os destaques, as principais notícias da região da Chapada. Boa noite, Luciano. Boa noite, Adson Alves. Boa noite a todos os ouvintes da rede Estação Pop. Hoje, segunda-feira, é começo de semana, dia 29 de junho de 2020. Esperamos aí uma semana super positiva, né? De muitas notícias boas, e durante todos os dias nós estaremos por aqui trazendo as principais informações da Chapada Diamantina e também da micro-região de Irecê no nosso boletim diário. Nós traremos no nosso boletim de hoje, né, 2 matérias do tipo policial e uma matéria falando sobre a Covid-19. A gente começa com a Covid-19 e a matéria diz o seguinte: Iraquara, primeira dama testa positivo para a Covid-19 e prefeito repetirá a testagem. O município registra um aumento exponencial de casos. Então, o número crescente de casos positivos aqui no município de Iraquara deixou as autoridades apreensivas. A primeira-dama do município, inclusive, testou positivo e o prefeito Edmário Novaes aguarda a contraprova. Seu teste deu inconclusivo. Então, agora no município de Iraquara, até o momento, são 108 casos confirmados da doença. 108 casos aqui no município de Iraquara. Para que você tenha uma ideia, só nas últimas 48 horas foram 61 novos casos registrados aqui no município. Além disso, 7 casos são suspeitos e aguardam resultado que chegará do LACEN, é o Laboratório Central do Estado. Então, até o momento, 7 casos suspeitos, 108 casos confirmados, 19 casos descartados e temos aqui 7 aguardando resultado. Essa é a situação de Iraquara. Vamos então para a matéria policial. 5 policiais militares são presos em ação de força-tarefa da Corregedoria da SSP. A SSP é a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, essa força-tarefa da Corregedoria Geral do Estado, que investiga, né, o envolvimento de policiais com crimes graves contra a vida, cumpriu nesta sexta-feira, dia 26, 5 mandados de prisão temporária. 4 soldados e um sargento da Polícia Militar são acusados de sequestro e de forjarem um confronto com morte. Os 3 policiais militares custodiados por força de outros mandados, eles foram ouvidos no batalhão de choque. Eles foram capturados na sexta-feira, prestaram depoimento na Corregedoria Geral, depois fizeram o exame no DPT, no Departamento de Polícia Técnica, e em seguida foram levados para o batalhão de choque. O inquérito cumprirá prisão temporária por 30 dias. Então, mais uma notícia aqui do nosso estado da Bahia, e essa investiga policiais militares envolvidos em práticas criminosas. Vamos a mais uma informação. Após intervenção policial, suspeito de homicídio morre lá no município de Central. Aconteceu na noite de sexta-feira, dia 26, por volta das 9 da noite. Uma guarnição da CIP recebeu uma denúncia que na cidade de Central, um indivíduo de 30 anos, conhecido por Pipoca, estava ostentando uma arma de fogo e ameaçando de morte alguns parentes, moradores, e o ato contínuo da guarnição, que foi verificar a veracidade, né, desses fatos, se depararam com disparos de arma de fogo, revidaram a injusta agressão e, ao cessar os disparos, foi localizada ali uma pessoa caída ao solo e ao seu lado uma arma do tipo revólver calibre 38, capacidade para 6 munições. Então, conforme a polícia, tiveram conhecimento ao chegar na delegacia de que havia um mandado de apreensão em desfavor
desse resistente lá na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, e lá naquele município ele foi acusado, né, de ter cometido esse crime de homicídio contra a pessoa de Rubens Alves da Silva. A arma de fogo foi apreendida. Então, tá aí mais uma operação realizada pela polícia nesse final de semana. Um abraço para você, um abraço aos ouvintes do programa. Estaremos de volta amanhã com o nosso próximo Boletim Diário. Luciano Santos com as principais informações. Um abraço a você. Luciano Santos. Olha aí, grande Luciano Santos com as notícias da região da Chapada Diamantina. Horários de Brasília. 19h09. Brasil Acontece segue até 8 da noite pela rede Estação Pop, atualizando as notícias, os principais destaques do dia. No oferecimento Loja Nélios, Café Chapada e Sul América. Dia do Orgulho LGBTI nas redes sociais mantém distanciamento. Fala Tatiana Alves. A celebração do Dia do Orgulho LGBTI já está nas redes sociais para manter o distanciamento social em meio à pandemia de Covid-19. No Brasil, mais de 30 associações e entidades que reivindicam o respeito à diversidade sexual e de gênero promovem o Festival de Cultura e Parada Online do Orgulho LGBTI Brasil, que já pode ser acompanhado nas redes sociais, mais de 50 anos depois que a revolta de Stonewall tomou ruas de Nova York, pedindo o fim da violência policial contra LGBTIs, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais. Às 10 horas de programação, terão apresentações de artistas, depoimentos de pessoas LGBTI e mensagens de apoio de personalidades, como o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A solução virtual para celebrar a liberdade e as conquistas das pessoas LGBTI sem propagar o novo coronavírus foi adotada em algumas das principais paradas do mundo. Em São Francisco, nos Estados Unidos, o Festival San Francisco Pride comemora seus 50 anos também pela internet, com apresentações transmitidas ao longo de todo o fim de semana. A parada conta com artistas LGBTIs históricos, como Jane de Castro, Loma Washington e Suzy Brasil. A programação também terá diversidade regional, com atrações como o Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins. O mês de junho é marcado também pelo 1 ano da criminalização da LGBTI-fobia, equiparada ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal, em 13 de junho de 2019. Apesar da criminalização, militantes dos movimentos afirmam que a população LGBTI enfrenta com frequência dificuldades para fazer valer o que decidiu o STF. Os problemas vão desde interpretações divergentes em tribunais de primeira instância até a falta de atualização nos sistemas de informática de delegacias de polícia para que o crime seja registrado. Brasil Acontece. Horários de Brasília. 19h13. Você está ouvindo o Brasil Acontece com os principais destaques do dia. Votação sobre adiamento das eleições municipais não tem data definida na Câmara. Ainda sem acordo entre os deputados, a votação sobre o adiamento das eleições municipais marcadas para outubro está sem data definitiva para ir ao plenário da Câmara. Os senadores já aprovaram o texto que define os 15 e 29 de novembro como datas para o primeiro e segundo turno. A proposta autoriza ainda o Tribunal Superior Eleitoral a escolher um dia alternativo para municípios que no dia do pleito não estiverem em condições sanitárias adequadas para a votação. Nesses casos, as eleições têm que ser realizadas até 27 de dezembro, como explicou o senador Everton Rocha, do PDT. Também devem ganhar força no Congresso Nacional as discussões em torno da prorrogação do auxílio emergencial, em razão à pandemia do novo coronavírus. Congressistas
querem manter o valor de 600 aos trabalhadores informais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugeriu a prorrogação por 2 meses. Outro projeto polêmico previsto para entrar em pauta é a proposta que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que pretende combater a disseminação de fake news, notícias falsas na internet. Agora no horário de Brasília, 19h14. Pesquisa avalia impacto da Covid-19 na saúde mental de trabalhadores da área em São Paulo. Detalhes com Nelson Lim. O Conselho de Enfermagem de São Paulo, COREN-SP, junto com a Universidade do Oeste Paulista, está realizando uma pesquisa para avaliar o impacto da Covid-19 na saúde mental dos trabalhadores que estão na linha de frente no combate à doença. A expectativa é que boa parte dos mais de 583 mil profissionais de enfermagem em todo o estado de São Paulo respondam ao questionário. Para o Conselho, a pesquisa é importante para avaliar o impacto da pandemia na saúde mental dos enfermeiros nas diferentes regiões do estado de São Paulo. A conselheira Érica Chagas, uma das responsáveis pela pesquisa, falou que há algumas pistas a respeito da condição da saúde mental dos enfermeiros. Ela citou que em sondagem do Conselho a respeito do fornecimento de EPIs na pandemia, havia uma pergunta a respeito do medo de atender pacientes com coronavírus, e 80% dos profissionais responderam que tinham medo. E a questão do medo apareceu. A questão do medo apareceu em 80% das respostas, então isso deu pra gente uma certeza maior de que existe uma sobrecarga à saúde mental desse profissional, porque o medo traz várias emoções para esse profissional gerenciar. Em outra pesquisa de 2019, com participação de 23 mil enfermeiros, 70% relataram ter crises de ansiedade e 50% afirmaram terem tido depressão, o que demonstra que mesmo antes da pandemia havia necessidade de programas e ações para acolher esses profissionais da saúde. Com a pandemia, Mariana Vastag, professora da UNOeste e outra responsável pela pesquisa, falou que enfermeiros têm relatado medo e apreensão em razão de problemas na distribuição ou na qualidade de EPIs, na sobrecarga de trabalho e hostilidade de vizinhos. De necessidades humanas básicas, elas não estão sendo também respeitadas e possibilitadas aos nossos profissionais dessa área. Então, como desde atitudes de realizar algumas refeições durante o período de plantão e disposição desses profissionais, como até realização de idas ao banheiro, por exemplo, para suas eliminações fisiológicas. Essa situação também que nossos profissionais têm sofrido preconceitos nos seus locais de domicílio. A conselheira Érica Chagas lembra que a partir da pesquisa de saúde mental de 2019, uma das ações conquistadas pelo Conselho foi uma lei que estabeleceu a obrigatoriedade da sala de descompressão ou descanso em todos os hospitais do estado. Para responder ao questionário, que fica disponível até o dia 31 de julho, os profissionais podem acessar o site portal.corem-sp.gov.br. sp.gov.br. Brasil Acontece. Tecido de micropartículas de prata é usado na proteção de roupas de profissionais de saúde. Confira os detalhes com Vanessa Casalino. Jalecos, aventais, máscaras.
todo o equipamento de proteção individual de profissionais de saúde livre do coronavírus em apenas 2 minutos. Isso graças a uma camada de micropartículas de prata que é incorporada ao tecido. O diretor da empresa que desenvolveu a tecnologia, a Nanox, afirma que a proteção dura por pelo menos 30 lavagens. Luiz Gustavo Pagotto Simões explica como ela funciona. Nós fabricamos os ativos à base de micropartículas de prata e aí esse é um produto líquido. E aí a gente vai vender para as tecelagens esse ativo, né, e para as tinturarias. E aí lá na tinturaria ou na tecelagem, as empresas vão poder incorporar o produto, porque você tem que passar por um banho, depois isso passa por uma secagem com temperatura. E aí você tem a adesão do ativo químico no tecido. O coronavírus ele é um vírus que tem uma camada lipídica, né, uma camada de gordura, e o produto ele tem um processo de oxidação e ele oxida essa gordura. E quando você oxida a gordura, você expõe o vírus e aí ele é eliminado. O tecido com as micropartículas de prata foi testado contra o coronavírus pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, em São Carlos, no interior do estado. Lúcio Freitas Júnior é um dos pesquisadores que verificou a segurança da tecnologia. Nós recebemos dessa empresa tecidos que foram tratados com essa formulação e tecidos não tratados. Quando o vírus entra em contato com esse tecido modificado, a mortalidade é de quase 100%, 99,9% em apenas 2 minutos, o que é realmente impressionante. As micropartículas de prata já são empregadas comercialmente em produtos que nós usamos: roupa esportiva, cabos de talheres, móveis em madeira MDF. As micropartículas matam fungos e bactérias e, com isso, eliminam odores de suor, de alimentos, de mofo. Então a gente fica pensando, por que é que no mundo todo, em meio à pandemia, ninguém pensou nesse uso antes contra o coronavírus? O pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Lúcio Freitas Júnior, responde. A ciência brasileira é muito boa. Os cientistas que nós temos no Brasil são muito bons, somos tão bons quanto eles. O que falta para a gente é oportunidade, né? E também aconteceu de todo esse surto ter começado em outros países. Então essa empresa teve tempo de estar organizando isso, de estar enviando, também teve isso, né? Mas com relação à inovação, hoje eu estava dando a entrevista para a televisão japonesa. Realmente é revolucionário, sabe? O cientista lembra que toda a tecnologia usada nesse processo é 100% brasileira. Agora, a empresa que desenvolveu a proteção por meio das micropartículas de prata estuda ampliar o uso contra o coronavírus para outros materiais, como plástico, além de tecidos. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Hora certa. 19h22. Pesquisadores brasileiros desenvolvem software capaz de detectar síndrome respiratória pela voz. Confira os detalhes com Nelson Lim. O Conselho de Enfermagem de São Paulo, COREN-SP, junto com a Universidade do Oeste Paulista, está realizando uma pesquisa para avaliar o impacto da Covid-19 na saúde mental dos trabalhadores que estão na linha de frente no combate à doença. A expectativa é que boa parte dos mais de 583 mil profissionais de enfermagem em todo o estado de São Paulo respondam ao questionário. Para o Conselho, a pesquisa é importante para avaliar o impacto da pandemia na saúde mental dos enfermeiros nas diferentes regiões do estado de São Paulo. A conselheira Érica Chagas, uma das responsáveis pela pesquisa, falou que há algumas pistas a respeito da condição da saúde mental dos enfermeiros. Ela citou que em sondagem do Conselho a respeito do fornecimento de EPIs na pandemia, havia uma pergunta a respeito do medo de atender pacientes com coronavírus, e 80% dos profissionais responderam que tinham medo. E a questão do medo apareceu, né? A questão do medo apareceu em 80% das respostas. Então isso deu pra gente uma certeza maior de que existe uma sobrecarga à saúde mental desse profissional, porque o medo traz várias emoções para esse profissional gerenciar. Em outra pesquisa de 2019, com participação de 23 mil enfermeiros, 70% relataram ter crises de ansiedade e 50% afirmaram terem tido depressão, o que demonstra que mesmo antes da pandemia havia necessidade de programas e ações para acolher esses profissionais da saúde.
Com a pandemia, Mariana Vastag, professora da UNOeste e outra responsável pela pesquisa, falou que enfermeiros têm relatado medo e apreensão em razão de problemas na distribuição ou na qualidade de EPIs, na sobrecarga de trabalho e hostilidade de vizinhos. De necessidades humanas básicas, elas não estão sendo também respeitadas e possibilitadas aos nossos profissionais dessa área. Então, como desde atitudes de realizar algumas refeições durante o período de plantão e disposição desses profissionais, como até realização de idas ao banheiro, por exemplo, para suas eliminações fisiológicas. Essa situação também que nossos profissionais têm sofrido preconceitos nos seus locais de domicílio. A conselheira Érica Chagas lembra que a partir da pesquisa de saúde mental de 2019, uma das ações conquistadas pelo Conselho foi uma lei que estabeleceu a obrigatoriedade da sala de descompressão ou descanso em todos os hospitais do estado. Para responder ao questionário, que fica disponível até o dia 31 de julho, os profissionais podem acessar o site portal.corem-sp.gov.br. Horário de Brasília. 19 horas e 25 minutos. Agora sim, a matéria certa. Pesquisadores brasileiros desenvolvem software capaz de detectar síndrome respiratória pela voz. Quem tem os detalhes, Amanda Rodrigues? Nelson Lim. Fala, Nelson. Pesquisadores em São Paulo estão desenvolvendo um software capaz de detectar a síndrome respiratória aguda grave pela voz do paciente. A iniciativa faz parte do Centro de Pesquisa em Engenharia de Inteligência Artificial do Brasil, que conta com o apoio da IBM, da FAPESP e da USP. Para a pesquisa, já foram coletadas mais de 7 mil vozes de pessoas saudáveis e 200 de pessoas internadas. Elas estão sendo inseridas para análise em um software de inteligência artificial desenvolvido pelos pesquisadores, que irá analisar e descobrir padrões nas vozes de pessoas com dificuldade de respirar. Cabe lembrar que a dificuldade na respiração é um dos sintomas dos pacientes com a versão grave da Covid-19. Marcelo Finger, coordenador do projeto e professor de Ciências da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP, falou que, caso a inteligência artificial seja bem sucedida, aplicativos podem ser desenvolvidos e serão um elemento a mais para o diagnóstico da síndrome respiratória aguda grave. Aí isso pode se transformar, inclusive, num aplicativo só ser usado na enfermaria do hospital. Quer saber se a pessoa está com insuficiência respiratória? O cara chega no pronto-socorro, interna ou não interna? Aí a gente pode passar por esse tipo de teste no próprio pronto-socorro. Além disso, de acordo com Finger, a pesquisa abre um amplo leque de possibilidades para a detecção de outras doenças respiratórias com o uso de um diagnóstico menos invasivo do que o exame de sangue, por exemplo. Existem, inclusive, síndromes genéticas, mutações que levam a uma modificação na musculatura da boca e modificam a voz da criança. Se você quer identificar esse tipo de mutação genética, em vez de fazer o exame sanguíneo, que é uma coisa cara, etc., você faz um teste simples e não invasivo, como uma gravação de voz, e identifica se vale a pena ou não fazer o outro exame. A pesquisa ainda está coletando vozes de voluntários. Quem quiser contribuir com o projeto pode acessar o site inspira.ime.usp.br. Muito bem, Brasil, agora 19h28, no Brasil acontece os principais destaques do dia. No oferecimento, Farmácias Carvalho, Atacadão da Madeira, Sul América, Odontobrava e oferecimento também do Bradesco. Entrevistas de emprego virtuais ficam mais comuns durante pandemia. Detalhes com Carol Barreto. Fala, Carol. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, tem ganhado força as entrevistas de emprego realizadas virtualmente. Essa modalidade de entrevista tem semelhanças com a que é realizada presencialmente, mas também guarda especificidades.
Professora de oratória e fundadora do Clube da Fala, Laila Weintraub afirma que as entrevistas mediadas pela tecnologia são uma tendência em alta no momento. É uma tendência, até porque o mundo está mudando, né? As pessoas vão aderir cada vez mais ao home office e facilita muito, né, a gente fazer esse tipo de entrevista, as empresas fazerem esse tipo de entrevista, não só as entrevistas por videoconferência, online, ao vivo, como também o candidato ter que gravar uma videoentrevista curta e mandar para a empresa. Isso já era comum antes, agora se tornou mais comum ainda. Laila afirma que, como qualquer entrevista, a realizada virtualmente também requer treinamento. Tem que agir com naturalidade, não pode esperar a hora de uma entrevista de emprego para você treinar. Tem que já começar a treinar, se ver. Eu sempre aconselho aos meus alunos a eles primeiro se autoconhecerem. O primeiro passo para você conseguir falar bem é se autoconhecer. Como é que eu falo? Como é que é o som da minha voz? Será que eu repito muitas palavras? Eu fico muito hesitativa, eu fico usando vício de linguagem o tempo todo? Eu já me vi numa gravação, então eu peço para eles, pega um celular ou uma câmera, coloca na sua frente e fala. E se apresenta. Depois se vê. É o primeiro passo. Aí anota. O que você gostou em você? O que você acha que pode melhorar? Ela dá conselhos sobre como começar uma entrevista. A primeira pergunta que se faz nem é uma pergunta, né? O entrevistador pede que o candidato fale sobre ele. Olha, o seu currículo foi selecionado e tudo, eu gostaria de saber mais um pouco sobre você. Fale sobre você, por favor. Então essa primeira pergunta, essa primeira resposta, ela tem que estar muito bem ensaiada. É importante o candidato falar somente de assuntos profissionais, numa resposta de até 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, falar da trajetória acadêmica dele, das experiências que ele teve e da trajetória profissional, e ponto. Advogado e residente em Lisboa no momento, Gabriel Barreto conta sua experiência num processo seletivo virtual para uma vaga de emprego no Rio de Janeiro. Eu recebi uma vaga pelo LinkedIn, uma vaga que tem a ver com o meu perfil de produtor executivo. Fiz a candidatura pela própria rede social e aí a partir dali eu fui contactado pelo RH da empresa por telefone. Eu recebi primeiro uma mensagem via WhatsApp perguntando qual era a hora que eu poderia falar, que seria mais pertinente. Agendamos um horário e fizemos uma ligação por telefone e a primeira entrevista com o RH foi por telefone. Gabriel afirma que foi o processo seletivo virtual que permitiu que se candidatasse a essa vaga. Para mim foi ótimo, porque eu no momento estou fora do Brasil, então acabou que eu consegui viabilizar a participação no processo, não sendo presencial. Na hora da entrevista virtual, é importante se vestir conforme o dress code da empresa que está oferecendo a vaga. Caso a entrevista seja gravada pelo celular, este deve ser posicionado na horizontal, permitindo à câmera focalizar um ângulo melhor. Deve-se evitar maquiagem excessiva e gestos exagerados. Brasil Acontece. Horários de Brasília. 19 horas e 32 minutos. Região metropolitana de Buenos Aires terá quarentena mais rígida a partir de 1º de julho. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decidiu prorrogar novamente a quarentena no país, devido ao aumento do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus. Entre os dias 1º e 17 de julho, os residentes na região metropolitana de Buenos Aires terão endurecimento nas restrições de circulação. A região concentra 93% dos casos de todo o país. Temos os detalhes com Marieta Casarré. Fala, Marieta. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decidiu prorrogar novamente a quarentena no país devido ao aumento do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus. Entre os dias 1º e 17 de julho, os residentes na região metropolitana de Buenos Aires terão endurecimento nas restrições de circulação. A região concentra 93% dos casos de todo o país. A decisão de aumentar as medidas de controle foi tomada nesta sexta-feira entre o presidente Fernandes, o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, e o prefeito da cidade, Horácio Larreta. Pelas novas regras vigentes a partir de 1º de julho, todos os comércios deverão fechar as portas, exceto os de serviços essenciais,
como a venda de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Estima-se que cerca de 50 mil lojas deverão permanecer fechadas na capital do país. O transporte público vai funcionar apenas para os trabalhadores dos serviços essenciais. As indústrias com protocolos de segurança e transporte para os empregados seguirão funcionando normalmente. Os bancos poderão seguir abertos. As práticas de atividades físicas durante a noite, que já tinham sido liberadas, serão novamente proibidas, mas os passeios com crianças para espairecer seguirão liberados, desde que por no máximo 1 hora e em um raio de 500 metros da moradia. Segundo dados do Ministério da Saúde argentino, o país tem mais de 52 mil casos confirmados de contaminação, com um total de 1.167 mortes, e 8% dos infectados são profissionais da saúde. Muito bem, você está ouvindo o Brasil Acontece ao vivo em rede nacional, através de todas as plataformas de rádios online, nossos sites e aplicativos e, claro, várias emissoras espalhadas no Brasil, retransmitindo o nosso Brasil Acontece. Pequeno intervalo comercial. Voltamos já. Brasil Acontece. Informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. O Café Chapada está presente em todas as cidades da Chapada Diamantina e muitas outras cidades afora. Grãos selecionados que garantem café fresquinho, de manhã, de tarde ou à noite, seja em casa, no trabalho, reuniões, bate-papo com amigos. Não deixe faltar Café Chapada, 100% café. À venda em todos os supermercados da sua cidade. Café Chapada, 100% café. Coronavírus. Atenção, a partir de agora, o Ministério da Saúde vai ligar para você. A gente quer saber como você está. Vamos fazer o diagnóstico do coronavírus sem que você precise ir até um posto de saúde. Caso queira entrar em contato conosco, basta acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Brasil Acontece. Informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves e Amanda Rodrigues. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Pra ver de perto, pra ver de longe, pra ver de dia, pra ver de noite, pra aproveitar cada visual. Estilos Ótica é sensacional. As melhores lentes, armações de qualidade, as melhores condições de pagamento da cidade. Aqui tem preço baixo de verdade, vem cuidar da sua visão. Estilos Ótica, um novo conceito pra sua visão. Pra ver de perto, pra ver de longe, pra ver de dia, pra ver de noite, pra aproveitar cada visual. Estilos Ótica é sensacional. Sabe aquele sonho de ter todos os computadores da sua empresa novinhos? E se isso acontecer sem precisar comprar? A Loca Info resolve tudo. Locação e manutenção de equipamentos de informática. Você entendeu? Não precisa comprar. Loca Info. Locar é melhor que comprar. Ligue agora no 3223-7303 e peça o seu orçamento. Loca Info. Na dúvida, não compartilhe.
Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Horários de Brasília, 19h39 no Brasil Acontece. Estados aumentam transparência de gastos com Covid-19. 25 sobem em ranking de ONG. Detalhes com Lucas Por Deus Leão. Capitais e estados aprimoraram a transparência de gastos com a Covid-19 e sobem no ranking de ONG internacional. Em maio, apenas 13 estados tinham classificação ótima ou boa no quesito transparência com gastos ligados à pandemia. Agora, em novo ranking divulgado nesta segunda-feira, 25 das 27 unidades da federação aparecem com classificação ótima ou boa. Apenas Bahia e Roraima tiveram nota considerada regular. A pesquisa da ONG Transparência Internacional avalia se as informações de gastos emergenciais com a pandemia estão nos portais oficiais dos governos e se são de fácil acesso para a população. O coordenador da pesquisa, Guilherme France, contou que muitos gestores procuraram a ONG entre o primeiro e segundo ranking para saber como poderiam melhorar a transparência em relação aos gastos na pandemia. Guilherme destacou que a falta de um portal único com todas as informações ainda é o principal problema na maioria dos locais. Que uma prefeitura, que um governo estadual disponibilize todas as informações sobre as contratações num portal específico, o que foi feito com as contratações, o que foi comprado, de quem foi comprado, quais foram os valores, os objetos, o prazo contratual. Isso tudo é muito importante para que a sociedade acompanhe a resposta do poder público à pandemia. O destaque é o Espírito Santo, o único estado a conseguir a pontuação máxima. Ceará e Distrito Federal aparecem empatados em segundo lugar. Em seguida, vêm os estados de Rondônia, em quarto lugar, e empatados em quinto, os estados de Goiás e Minas Gerais. Houve uma melhora também entre as capitais. Em maio, na divulgação do primeiro ranking, apenas 5 das 26 capitais tinham classificação ótima ou boa. A maioria era regular ou ruim. Agora, em junho, das 26 cidades pesquisadas, 18 têm uma transparência considerada ótima ou boa nos gastos emergenciais ligados à Covid-19. No final da tabela, Porto Velho, em Rondônia, aparece como única capital com classificação ruim. No topo da tabela das capitais está João Pessoa, como a única com a pontuação máxima, seguida pelas cidades de Manaus, Macapá, Vitória e, em quinto lugar, Belo Horizonte. A ONG não avaliou os gastos do governo federal. A Transparência Internacional tem representação em mais de 100 países. Brasil Acontece. Termina amanhã o prazo da consulta sobre a nova data do Enem. Maíra Heinen. Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio têm até esta terça-feira para votar e escolher a nova data do exame, adiado devido à pandemia de Covid-19. A enquete fica disponível na página do participante para que os inscritos escolham uma das opções apresentadas, com a possibilidade do adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas inicialmente nos editais.
De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 5.800.000 pessoas estão inscritas no Enem 2020. A primeira opção seria a realização das provas do Enem impresso nos dias 6 e 13 de dezembro de 2020 e as do Enem digital em 10 e 17 de janeiro de 2021. Outra opção seria a aplicação das provas do Enem impresso nos dias 10 e 17 de janeiro de 2021 e as do Enem digital nos dias 24 e 31 de janeiro de 2021. Ou ainda a opção de que as provas do Enem impresso acontecessem nos dias 2 e 9 de maio de 2021 e no Enem digital nos dias 16 e 23 de maio do próximo ano. Para votar, o estudante deve fazer o login com o CPF e a senha na página do participante, clicar em enquete, escolher a opção com a data desejada e clicar em enviar para confirmar. As informações a respeito do Enem 2020 podem ser acompanhadas nos portais do MEC e do INEP e nas redes sociais oficiais dos dois órgãos. Brasil Acontece. Agora no horário de Brasília, faltam 15 para as 8. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou até 31 de julho os prazos para validação das inscrições pelas comissões permanentes de supervisão e acompanhamento e para formalização do financiamento estudantil referente às inscrições do primeiro semestre deste ano. Detalhes com Nelson Lim. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou até 31 de julho os prazos para a validação das inscrições pelas comissões permanentes de supervisão e acompanhamento e para a formalização do financiamento estudantil referente às inscrições do primeiro semestre deste ano. A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento é o órgão da instituição de ensino responsável pela validação das informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição. De acordo com a portaria publicada nesta segunda no Diário Oficial da União, a decisão foi tomada em razão das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Ainda segundo a portaria, os documentos de regularidade de inscrição emitidos pelas comissões e que tiveram os prazos de validade expirados deverão ser aceitos pelos bancos para a contratação do financiamento. Em outra portaria, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou os aditamentos de renovação dos contratos do financiamento estudantil do primeiro semestre para até 30 de setembro de 2020. Os aditamentos são realizados por meio do sistema informatizado do FIES. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Mercado financeiro prevê queda do PIB de 6,54% este ano. Fala Kelly Oliveira. A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 6,50% para 6,54%. A estimativa de recuo do PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, está no Boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central. Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,5%, a mesma previsão há 5 semanas consecutivas. As instituições financeiras ajustaram a projeção para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de 1,61% para 1,63% este ano.
Para 2021, a estimativa de inflação permanece em 3%. A previsão para os anos seguintes, 2022 e 2023, também não teve alterações, 3,5%. A projeção para 2020 está abaixo da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 4% em 2020, com intervalo de tolerância. O limite inferior é de 2,5% e o superior de 5,5%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, estabelecida atualmente em 2,25% ao ano. Para o mercado financeiro, a expectativa é que a Selic encerre 2020 em 2% ao ano. Na semana passada, a previsão era 2,25% ao ano. Para o fim de 2021, a expectativa é que a taxa básica chegue a 3% ao ano. Quando o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. Entretanto, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas. A previsão para a cotação do dólar permanece em R$ 5,20 no final deste ano. Para o fim de 2021, a expectativa é que a moeda americana fique em R$ 5. Brasil Acontece. Justiça garante direitos de mãe em guarda compartilhada durante a pandemia da Covid-19. Detalhes com Daiane Garcês. A Justiça do Mato Grosso garantiu a uma mãe o direito de conviver com os filhos durante a pandemia da Covid-19. Na ação que entrou na Justiça, o pai alegou perigo de contágio porque a ex trabalha em um hospital na capital do estado e que ela exerce na unidade de saúde limpeza, esterilização e desinfecção dos produtos e instrumentos utilizados pelos médicos. O que seria para ele mais um motivo para ela não ficar perto das crianças. Para o relator do processo, por mais que a situação seja preocupante, não permite que haja alteração na guarda compartilhada, acordada judicialmente pelas partes. Ele ressaltou que a permanência das crianças por tempo indefinido com apenas um dos pais fere os princípios da corresponsabilidade e proteção integral. De Brasília, Daiane Garcês. Obrigado, Daiane Garcês. Faltam 10 para as 8. Opa, sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para falar de mais uma inovação da Sul América perfeita para o seu negócio. É o Sul América Direto, uma nova linha de plano de saúde com um conceito inteligente que dá acesso a uma rede especializada e qualificada com hospitais, clínicas e laboratórios por região com um ótimo custo-benefício. Por exemplo, quem mora em São Paulo tem o Sul América Direto Sampa, que tem uma rede de excelência em parceria com o Doutor Consulta, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e uma rede de atendimento e hospitais especializados e qualificados. Além disso, conta com serviços inovadores como Médico na Tela e agendamento online de consultas e exames direto pelo app Sul América Saúde. Fala a verdade, é ou não é inteligente? Com o Sul América Direto Sampa, os funcionários da sua empresa têm um plano de saúde inteligente que dá acesso a uma rede qualificada para sua região com serviços e conveniência da Sul América com um custo que cabe no bolso, para você e para os seus funcionários. Para saber mais, acesse sulamericadiretosampa.com.br. Tá com Sul América, tá com tudo. Todo mundo entende a importância de ficar em casa agora. Mas a gente sabe que para você, isso não foi possível. Você precisou sair e encarar seus medos, suas incertezas. Por trás dessas máscaras, dessas luvas, a gente sabe que tem a coragem de gente guerreira. Gente que acorda cedo, que rala, que se arrisca. Gente que está fazendo o que precisa ser feito. O Bradesco reconhece e se inspira no exemplo desses milhões de brasileiros que continuam batalhando todos os dias. Brasileiros que entendem a importância de se desafiarem e de se reinventarem. Que entendem que mais do que nunca é preciso aguentar firme para continuar a construir o nosso futuro do jeito que dá. Hoje, reinvente o futuro. Bradesco.
Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Agora 19h53 no Brasil Acontece. Oferecimento Café Chapada, Odonto Brava, Farmácias Carvalho, Atacadão da Madeira e oferecimento Bradesco. Entramos no ar de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, em rede nacional, com os principais destaques do dia. Brasil Acontece. Negado pedido de testagem rápida de Covid-19 no Rio Grande do Norte. Detalhes com Carlos Ribeiro. A Sexta Vara da Fazenda Pública de Natal, no Rio Grande do Norte, negou o pedido de suspensão de testagem rápida no município. O Ministério Público alegou, entre outros pontos, insuficiência de testes nos serviços de saúde da capital potiguar, tanto para profissionais quanto para pacientes. Mas o juiz Francisco Serápico da Nóbrega entendeu que as alegações não foram comprovadas. Disse ainda que não cabe à Justiça intervir no Poder Executivo para decidir como devem ser executados os testes rápidos no município de Natal, a não ser que houvesse, segundo ele, ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não foi verificado. De Brasília, Carlos Ribeiro. Brasil Acontece. Obrigado, Brasil. Voltamos amanhã às 7 da noite. Obrigado pela audiência. Valeu os parceiros pela confiança, pelo apoio aqui no nosso Brasil Acontece. Voltamos amanhã. Brasil Acontece. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que sim